A Batalha de Salamina, travada em 480 a.C., foi um momento crucial nas guerras greco-pérsicas, onde a sobrevivência das cidades-estado gregas estava por um fio. Após a derrota grega nas Termópilas e a destruição de Atenas pelas forças de Xerxes, rei da Pérsia, a Grécia parecia destinada à ruína. Contudo, em meio ao caos, surgiu Temístocles, estrategista ateniense que concebeu um plano ousado para virar a maré. Usando o Estreito de Salamina como campo de batalha, ele explorou a geografia e a desorganização persa para enfrentar uma frota numericamente superior. O confronto que se seguiu não foi apenas uma vitória militar, mas o marco que salvou a Grécia e moldou o futuro da civilização ocidental. Capítulo 1. O cenário pré-batalha. Xerxes avançou com seu gigantesco exército e frota naval, devastando a Grécia central. Atenas, incapaz de resistir à força terrestre persa, foi evacuada. Sua população se refugiou na ilha de Salamina, enquanto a frota grega, composta por cerca de 370 navios de diferentes cidades-estado, concentrava-se no Estreito de Salamina. Em contrapartida, a frota persa, estimada em mais de 1.200 navios, parecia invencível em números e recursos. Temístocles, general ateniense, compreendia que um confronto em águas abertas seria suicida. Ele propôs um plano ousado: atrair a frota persa para o Estreito de Salamina, onde sua superioridade numérica seria neutralizada. Para isso, Temístocles enviou um mensageiro ao acampamento persa, fingindo traição, e convenceu Xerxes de que os gregos estavam divididos e tentando fugir. Xerxes, confiando na vitória, mordeu a isca e ordenou que sua frota bloqueasse todas as rotas de fuga no estreito. Capítulo 2. O desenrolar da estratégia. Antes do amanhecer, as forças persas se posicionaram no estreito, crendo que haviam encurralado os gregos. O cenário do estreito era apertado, com espaço limitado para manobras, cercado por penhascos e ilhas, perfeito para os triremes gregos, embarcações menores mais leves e ágeis, que se destacavam em combates rápidos e precisos. A frota grega, liderada por Temístocles, estava organizada em uma formação defensiva. À medida que o sol nascia, os persas avançaram, mas sua gigantesca frota rapidamente enfrentou problemas. Os estreitos limitavam suas manobras, e o espaço confinado tornou impossível usar sua superioridade numérica de maneira eficaz. Os navios persas se amontoavam, colidiam entre si e se tornavam alvos fáceis para os triremes gregos. Os gregos, por outro lado, estavam disciplinados e bem organizados. Com remadores experientes e marinheiros motivados pela defesa de suas casas, eles utilizaram táticas de emboscada, atacando rapidamente e se retirando para provocar mais desordem nas fileiras persas. O conhecimento do terreno era a maior vantagem de Temístocles, e ele explorou cada detalhe do Estreito de Salamina. Capítulo 3. O ponto de virada. A batalha atingiu seu clímax quando o caos se instaurou na frota persa. As embarcações maiores, sobrecarregadas com soldados, eram lentas e vulneráveis. Enquanto os navios gregos navegavam habilmente pelos estreitos, os persas encontraram dificuldades até para manobrar. Em pouco tempo, a frota persa se tornou um alvo desorganizado. Os gregos usaram táticas agressivas, como o jack plows, uma manobra em que os triremes atravessavam as linhas inimigas para atingir os flancos ou traseiras dos navios. Além disso, as proas reforçadas dos triremes eram usadas para afundar ou inutilizar embarcações persas com ataques diretos. Xerxes, que observava a batalha de um trono improvisado em terra, viu sua frota sendo destruída em pedaços. A desordem foi agravada pela diversidade da frota persa, composta por contingentes de várias regiões do império, que falavam línguas diferentes e careciam de coordenação unificada.
a superioridade logística e organizacional dos gregos brilhou, transformando o que parecia uma batalha perdida em um massacre persa. Capítulo 4. O desfecho e o impacto. No final do dia, a frota persa estava em ruínas. Estima-se que mais de 300 navios persas foram destruídos ou capturados, enquanto as perdas gregas foram mínimas, com cerca de 40 navios perdidos. Com a frota dizimada, Xerxes foi forçado a recuar, temendo ficar isolado na Grécia sem apoio naval para sustentar seu exército. A vitória grega em Salamina não apenas garantiu a sobrevivência de Atenas, mas também marcou um ponto de virada nas guerras greco-pérsicas. Xerxes abandonou seus planos de conquista e deixou uma força simbólica liderada por Mardônio, que seria derrotada no ano seguinte na Batalha de Plateia. A união temporária das cidades-estado gregas provou ser suficiente para repelir a maior ameaça externa de sua história. Conclusão. A Batalha de Salamina foi mais do que uma vitória militar. Foi a consagração da estratégia sobre a força bruta. Temístocles transformou um cenário aparentemente desesperador em um triunfo decisivo, explorando o terreno e as fraquezas do inimigo. Xerxes, por outro lado, subestimou seus adversários e pagou caro por sua confiança excessiva. Este confronto não apenas salvou a Grécia, mas também lançou as bases para o florescimento da civilização ocidental, consolidando o legado cultural e político das cidades-estado gregas.